Boa noite, gente. Meu nome é Jaqueline e eu vou iniciar aqui falando sobre fisiculturismo, que é um esporte de competição e visa avaliar os quesitos simetria, volume, proporção e definição muscular. A ideia é que o atleta atinja o mais perfeito corpo e trabalhe toda a musculatura. E aí, no caso, ele tem que ter um baixo percentual de gordura e um nível grande de massa muscular. E a grande maioria dos atletas acabam fazendo uso de anabolizantes para atingir os objetivos específicos, né? Porque aí aumenta a capacidade do corpo de utilizar proteína e desenvolve a massa muscular. Aí com isso aumenta o ganho de peso e resistência. A história mais antiga relacionada ao fisiculturismo vem da Grécia. Havia um homem muito forte chamado Milo de Crotona. Ele era um atleta olímpico, invejado por sua força e músculo. Seu treinamento era feito com bezerros. Ele colocava o animal nas costas e caminhava. À medida que esse animal crescia, seu corpo fazia as adaptações necessárias e continuava andando com o animal nas costas. Portanto, ele aplicou a lei conhecida como princípio da sobrecarga. E os praticantes ganharam peso gradualmente para promover a evolução fisiológica e alcançar objetivos propostos. Desde a antiguidade, a sociedade ocidental buscou por padrões ideais de beleza. No século XX, o corpo humano ganhou uma posição e valor na sociedade moderna, e é o chamado culto ao corpo, uma ideologia cujo eixo central está relacionado ao volume e à forma do corpo. Essa preocupação com o corpo humano tornou-se uma preocupação generalizada, espalhando por todos os setores da sociedade, independentemente da classe social ou faixa etária. Os fisiculturistas têm como principal preocupação na vida a sua estética, dedicando-se grande parte do seu tempo para a preparação de suas competições. Essas competições são demonstrações de seus corpos através de poses. O praticante se coloca diante do júri, que julgará sua aparência, mais especificamente seu volume de complacência muscular e a chamada harmonia. Essa prática torna-se semelhante aos concursos de beleza, porque, como Misses, os atletas são julgados por sua beleza física. Por conta de sua frenética para alcançar o corpo milimetricamente exercitado, esculpido, o mercado fornece uma série de conhecimentos e práticas, incluindo dieta, suplementos alimentares, uso de esteroides anabolizantes e práticas excessivas de exercício físico. Inicialmente, esse costume era principalmente consumido por homens, mas atualmente aceito e procurado por mulheres. Hoje, mais e mais mulheres estão sendo inseridas em academias. Segundo alguns estudos focados no treinamento com peso, isso se deve ao interesse em exercícios estéticos, devido ao atual modelo estético. As mulheres têm alguma dificuldade em treinar membros inferiores porque a hipertrofia desses membros é semelhante à chamada masculinidade. As atletas deste esporte possuem uma rotina intensa de exercícios na academia, uma alimentação absolutamente controlada e, na maioria, fazem uso de recursos ergogênicos e fármacos. Muitas mulheres não entram nesse esporte devido ao alto grau de disciplina, além de ter que superar preconceitos com o corpo fora do padrão social. Fala, João Paulo, beleza? É que eu tô na correria aqui, irmão. Então, Mi Rodrigues da Cruz, né? Tenho licenciatura, bacharel e pós-graduação, né? Especialização em fisiologia do exercício, biomecânica e personal trainer. Há quanto tempo você é um atleta de fisiculturismo e o que é o esporte fisiculturismo na visão de um atleta? Então, eu entrei no esporte em 2018, né? Na categoria muscular physique, né? De bermuda.
E depois de um ano, 2019, eu subi já em outra categoria, que foi o clássico, né? De sênior clássico, de 1,75 de altura, entendeu? Esse aí eu fui top 3 e fui selecionado para o brasileiro, né? Que aconteceu em São Paulo. E não pude ir porque devido até patrocínio, né? Então, o fisiculturismo, né, para mim é um esporte de um potencial muito grande, né? É um esporte que ele exige bastante, não só do seu físico, mas tem toda uma trajetória, né? Para você se preparar, 4 meses de preparação, principalmente fundamental, né? A dieta restrita, né? Englobando tudo para que você alcance, né? Uma estrutura física boa. Tem todo o conjunto, né? De cardio, treino, entendeu? E muita dedicação, né? Porque em época de preparação você não tem que trabalhar só o seu físico, né? Ele mexe com o seu psicológico. Você tem que ter muita cabeça para você saber e diferenciar tudo, né? E o foco maior para mim é a minha profissão, né? Professor de educação física e eu viso sempre isso, estar bem, conseguir uma classificação sempre boa, né? E ser um espelho para os meus alunos. Você acha que o esporte, fisiculturismo, ainda enfrenta muito preconceito nos dias de hoje? Na minha visão, né, João Paulo, enfrenta sim, mas sabe por que que enfrenta? Porque muitos eles querem só criticar, muitos querem só abrir a boca para falar que o esporte é movido a anabolizante, é isso e aquilo, mas só que ninguém, né, vê o que o atleta passa para ele chegar até o físico estimado, né? Que você precisa de bater peso, né? De bater altura, você atingir simetria, você trabalhar no seu corpo os seus pontos fracos, entendeu? Para que você atinja toda a simetria corporal, né? Então a crítica de muitos, né, é que eleva a isso aí, a denegrir o esporte, entendeu? Mas só que ninguém sabe, né, antes de falar, de criticar, de falar alguma coisa, o que o atleta passa em si em 4 ou 5 meses de preparação para o campeonato, entendeu? Beleza, Mi. Só para finalizar aqui, o que você acha que hoje as maiores dificuldades que vocês enfrentam e que você pode considerar como uma situação problema, algo que impeça do esporte ser mais praticado e fique mais popular? Conscientização e a cabeça de cada atleta, né? Porque quando você usa o palco e o esporte para você subir, para você não disputar, né? Aí já é outra história. Agora quando você entra para disputar, né? Você vê sempre o seu adversário ou alguma coisa levando sempre para um lado negativo, né, cara? Então, o esporte em si já tem que ter a união de todos os atletas, entendeu? Boa noite, pessoal. Meu nome é João Paulo e eu vou falar aqui para vocês um pouco a respeito da situação problema do esporte. Bem, conversando com alguns atletas de fisiculturismo, a maioria deles me relataram os seguintes pontos que eu vou falar aqui para vocês. O primeiro dele é a falta de investimento, falta de patrocínio, que não é de interesses de grandes empresas, nem do governo de investir no esporte. Então acaba que para eles conseguirem chegar ao objetivo deles, eles têm que tirar dinheiro do próprio bolso. E muitos deles não têm condições. O outro ponto também é a falta de interesse da grande mídia, que isso acaba impactando diretamente no primeiro quesito, que é a de patrocínio. Porque se não tem visibilidade, qual o interesse que a empresa vai ter de investir? Qual o retorno que ela vai ter? Então acaba que ela não quer.
Outro ponto que foi bastante citado por eles foi que a respeito do preconceito, porque eles acham que tem muito preconceito em relação a eles pelo fato de que eles fazem uso de anabolizantes. E muitas pessoas querem tirar o mérito do atleta, falando que ele só chegou naquele nível porque usou anabolizantes, que sem anabolizantes ele não chegaria. E muitas vezes esquecem de olhar para o sacrifício que é para uma pessoa conseguir chegar num corpo extremo daquele, com dieta, treinos e muita disciplina. Outro ponto que muitos deles falaram também foi que a falta de união entre a classe. Muitos falaram que muitos atletas são individualistas, e isso acaba fazendo com que o esporte não cresça, porque se tivesse união entre os atletas, talvez o esporte hoje estaria no nível mais alto. Boa noite, pessoal. Meu nome é Jean Carlos e, na verdade, é preciso um grande domínio do seu corpo para poder subir no palco de fisiculturista, né? E existem grandes esforços físicos de alta intensidade durante toda a apresentação. O tamanho dos músculos, a força, a proporção, definição, estética, tudo isso é levado em consideração e avaliado na competição. Os esteroides anabólicos androgênicos é utilizado como uma outra forma de aumentar a massa muscular. Uma estratégia muito usada por atletas do fisiculturismo para acelerar os ganhos e melhorar o desenvolvimento do seu corpo em menos tempo. Os anabolizantes são hormônios sintetizados que causam graves problemas para a saúde, sendo muito fácil a compra desses mesmos pelos atletas em qualquer lugar, mesmo sendo proibida a venda. Os efeitos colaterais podem afetar alguns órgãos ou sistemas, por exemplo, os músculos esqueléticos mesmo, sofre por causa do tamanho descontrolado dos músculos e a deformação. E tem vários sistemas também, como o dermatológico, o endócrino, cardiovascular e psicológico. Fazem a estética ser a principal motivação desse esporte e o desejo do corpo esculpido e desenhado. A utilização desses esteroides não é recomendada de forma alguma. E usado de forma regular e por longos períodos pode ser até fatal. O fisiculturista Arnold Schwarzenegger é o mais famoso e o mais comentado entre a família da musculação, sendo assim uma grande motivação para todos os iniciantes e mais ainda pelos veteranos do fisiculturismo, que já escutou muita história desse camarada. Fica aqui a nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção.